Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes. Esse é o Sala TUSP, a nossa sala virtual em que a gente conversa de teatro. Hoje estou eu aqui na minha sala em São Paulo, como sempre, Chico Pérez em sua sala em Bauru. Só que Chico Pérez hoje vai ficar silencioso porque ele está com crianças visitando a casa. Então ele só vai ficar aqui na nossa assessoria técnica. E hoje nós estamos com o queridíssimo professor Zé Fernando Peixoto de Azevedo. Tudo bom, Zé? Tudo jóia? Querido, posso te apresentar como você se apresentou no último artigo que você publicou? É uma cena, na É verdade. uma cena. É. Então, Zé Fernando se apresenta como: eu, Zé Fernando Peixoto de Azevedo, sou preto, gay, filho de uma ex-empregada doméstica e de um falecido pintor de paredes, filho de Oxóssi, em meio às águas de Oxum, guiado por Exu, sob o machado de Xangô. Ele é dramaturgo, roteirista, encenador e diretor de filmes, curador de festivais de teatro, encontros e seminários. Doutor em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em que realizou uma tese sobre Bertolt Brecht. E o Zé Fernando, ele é atualmente diretor da Escola de Arte Dramática, que é a nossa IAD, da qual já falamos em outros podcasts, e é orientador do programa de pós-graduação em artes cênicas, além de colaborar num departamento de cinema, rádio e televisão, também da ECA. Enfim, tem várias peças encenadas publicadas, e atualmente ele coordena a coleção da editora Cobogó sobre pensamento negro e outras esquivas. Tá bom para vocês, ouvintes? E aí, Zé? Estamos felizes de te receber aqui hoje. Feliz também. Vamos ver o que sai disso. Então, a gente normalmente tem conversado um pouco mais sobre historiografia do teatro, fazendo alguns recuos, em relação às práticas teatrais no Brasil. E hoje a gente vai, mergulhar radicalmente num presente, embora com referências históricas determinantes, mas estamos falando do momento bizarro que estamos vivendo hoje. E para guiar essa nossa conversa, vamos partir de um artigo chamado, um ensaio que o Zé Fernando publicou recentemente, chamado Entre o Gatilho e a Tempestade, Notas de Trabalho para Desdobramentos Futuros na Encruzilhada Brasil. Racismo, capitalismo, teatro e a capacidade mimética de um vírus. É coisa pra caramba. Então a gente vai tentar aqui fazer uma conversa em que a gente possa explanar, o Zé Fernando possa explanar um pouco da onde parte o pensamento dele. Então, para começar, Zé, eu queria te perguntar o seguinte: no artigo, no ensaio, você desenha umas imagens muito potentes para entender uma dinâmica que você chama de necroeconomia política, né, do momento atual brasileiro, talvez mundial, mas enfim, a partir de um olhar sobre corpos não brancos, né? E aí você desenha umas figuras bastante fortes, que são a figura do fantasma, do morto, do corpo e do cadáver. Então, não sei se você poderia explanar um pouco de onde parte aí esse seu olhar e por que essas figuras. É, bom, acho que talvez a gente pudesse partir do último ponto aí que você levanta, que é essa ideia, que não é apenas uma ideia, que é essa figura do cadáver. De certo modo, o meu ponto de partida é uma experiência muito concreta disso que a gente chama corpo, que é, no limite, a experiência do meu próprio corpo enquanto negro numa sociedade como é a sociedade brasileira, e que desdobra na minha experiência teatral e na minha experiência de alguém que tenta compreender o presente, compreender o que significa e até onde é possível viver e sobreviver
nessa sociedade. Então, eu parto de uma constatação que é o fato de que no Brasil, embora a gente viva um momento nas artes em que a ideia de corpo tomou conta de tudo e nós hoje falamos em corpo mais do que em sujeitos, o corpo, o corpo, o corpo, mas o fato é que no Brasil, quase sempre quando nós falamos ali está um corpo, nós entendemos ali está um cadáver. Essa dimensão do corpo como cadáver, ela é uma experiência concreta de corpos ou de sujeitos que foram historicamente reduzidos a essa dimensão do corpo. E no caso do negro ou do corpo negro, isso é uma evidência, pelo menos desde a escravidão. Ou seja, estamos falando da violência que é essa redução ao corpo, na medida em que o corpo é uma coisa. O corpo é uma coisa sobre a qual, em relação à qual, tudo é possível. Todas as violências, todas as formas de subalternização se tornam possíveis. Então, eu não vejo o corpo como uma espécie de redenção poética ou de campo infinito de experimentação, como se nós estivéssemos condenados a uma performatividade infinita, onde o corpo pode tudo, porque é óbvio que a pergunta o que pode um corpo, ela é decisiva, mas ela pressupõe, da perspectiva, digamos, da colônia ou do colonizado, ela pressupõe também perguntar e responder o que foi possível fazer com este corpo. Quais as formas de negação deste corpo? Como é que se produziu isso que nós estamos chamando de corpo? Como é que se produziu isso que nós estamos chamando de corporalidade? E isso, no caso do teatro, me parece que não apenas uma necessidade, mas talvez exija refletir, pensar um pouco sobre o que nós estamos chamando, por exemplo, de um teatro negro, neste momento no Brasil. Por que um teatro negro? Quais são os corpos e os sujeitos que emergem dessa cena ou nessa cena? E eu tendo a entender o teatro, evidentemente, como uma arte pública, mas quando a gente fala do teatro como uma arte pública, a gente tem que entender onde e como se dá a vida pública numa sociedade. Então, de certo modo, o teatro como arte pública no Brasil tem o tamanho da vida pública no Brasil. E neste momento em que nós estamos aqui, cada um na sua sala, essa dimensão da quarentena, que a gente nomeia confinamento, talvez esse momento seja um momento que explicite um pouco os limites e os impasses dessa dimensão pública e inclusive do teatro enquanto arte pública, se a gente considera que os teatros estão fechados. Né? Que experiência é essa que concebe essa interdição da esfera pública? Fiz um desvio, mas talvez aqui seja o meu ponto, que é, nós estamos falando de confinamento. Estamos confinados nas nossas casas, nas nossas salas, e por outro lado, muito se fala da dificuldade de generalizar as formas do confinamento neste momento, considerando que boa parte da população está condenada a circular porque precisa trabalhar, ou porque está em busca de trabalho, ou porque simplesmente nega, talvez supostamente, de maneira supostamente abstrata, o que seja o confinamento. E esse texto ele começou a partir de uma constatação que era, talvez a gente pudesse entender isso de uma outra maneira, que é, nós estamos falando de confinamento da perspectiva de uma certa classe ou de uma parte da população,
em contraposição a uma grande parte da sociedade brasileira que vive a experiência do confinamento como regra. Nós estamos falando de populações confinadas nas periferias, nas favelas, nas margens, populações cercadas por uma experiência de policiamento, corpos confinados em territórios cercados por milícias, pela polícia, esperando o momento de evadir, o momento de sair dessa experiência que, de certo modo, confina num determinado território, numa determinada paisagem, estabelecendo limites muito drásticos do que seja a experiência. Então, a sensação que eu tenho é que a gente vive um momento em que a ideia de confinamento aparece quase como uma estilização de uma experiência que é generalizada na sociedade brasileira. De repente, a morte se tornou algo próximo. De repente, a morte se tornou algo da ordem do tátil. Eu posso te tocar e, ao te tocar, você morre. No entanto, essa experiência da proximidade da morte, essa experiência do cerco, essa experiência do toque de recolher, essa experiência, ela é cotidiana para alguns grupos, para alguns sujeitos que vivem a experiência do corpo como uma experiência de violência. Ora, essa experiência ela é histórica e é isso que me interessa compreender. Como é que se dá essa produção de corpos numa sociedade como a nossa, corpos que são redutíveis ao cadáver, à dimensão do cadáver? Zé, você estaria falando, quer dizer, a gente poderia encarar isso como uma espécie de inversão radical, em que a experiência cotidiana e absolutamente naturalizada para esses corpos não brancos tivesse se revertido para corpos, vamos dizer, de classe média ou da elite, que se veem obrigados ao confinamento e se veem numa proximidade muito concreta com a morte, e esses outros corpos, que são cadáveres, se obrigando ao movimento contrário, à circulação absoluta, ou não, ou esses corpos já estão em circulação absoluta porque mercadorizados. Eu acho que tem tudo isso, né? Falando assim, fica. Eu estava me ouvindo enquanto falava e pensava, nossa, mas isso justapõe muitas coisas. Então, de um lado, óbvio que nós estamos falando de grupos sociais, de uma parte da população, que, enquanto trabalhadores, na sua maior parte, trabalhadores precarizados, estão condenados a uma circulação sem fim na ordem da precariedade, de uma flexibilização infinita, né, das relações de trabalho e assim por diante. E, por outro lado, quando eu digo que há uma espécie de estilização, é óbvio que eu não desconheço o fato de que essa dimensão do confinamento ela é necessária. Eu estou aqui na minha casa, portanto, há algo disso que se desdobra como parte de uma dinâmica social que não é sem contradição. Então, a minha questão é como a gente pensa ou como a gente elabora esse desencontro histórico. E o que eu estou chamando de um desencontro histórico? A nossa dificuldade de compreender como é que se configurou na história do Brasil essa forma de gestão da vida que pressupõe, desde sempre, confinar, territorializar a experiência de grupos sociais ou da maior parte da população deste país. Essa gestão da vida, ela, de certo modo, atualiza uma espécie de condenação histórica, de condenação social, que é, sim, uma herança da escravidão ou do que foi a escravidão numa sociedade como a nossa. A certa altura, nesse texto que você citou no início, eu me perguntando sobre o que pode o teatro ou como pensar o teatro hoje,
eu recordei o fato de que uma referência importante para o modo como eu penso o teatro, que é o Brecht, mas não só o Brecht, no texto eu falo também de outros autores, mas o Brecht talvez seja um caso exemplar para pensar uma espécie de modelo para a cena, ou para pensar uma forma, uma dinâmica para a cena, o Brecht elabora o que ele chamava de cena de rua. E o que é a cena de rua? A cena de rua é uma, uma situação que se configura no espaço público, e a dinâmica que se dá neste espaço público se estabelece como modelo para pensar o funcionamento do teatro, entendido na a relação entre palco e plateia. E no caso da cena de rua, não apenas a do Brecht, mas também a do Brecht, a cena flagrada na rua, nesse espaço público, é uma cena de interdição do espaço público, é um atropelamento. E um atropelamento é uma interdição do fluxo desse espaço moderno, que é a rua, ocupado por aquilo que há de mais moderno, que é o automóvel. E há um atropelamento, portanto, uma espécie de atravessamento da vida pela modernidade, né, pelo fluxo da modernidade. E nesta situação, alguém, uma testemunha, narra o que viu a espectadores, a passantes que não testemunharam o atropelamento. Eu fico me perguntando, e me perguntei, na verdade, qual seria a nossa cena de rua? Onde está a nossa cena de rua? E essa pergunta me veio, e eu estou falando isso por conta da questão da circulação, essa pergunta me veio porque nós vivemos um momento em que, há pouco tempo atrás, vivíamos um momento em que a rua, ela aparentemente estava ou vazia, o que a gente sabe não é verdade, porque há essa circulação que se assemelha a uma espécie de condenação, por um lado, mas tudo se passava como se a rua, enquanto espaço político, espaço público, estivesse ocupada por uma ação, por corpos fascistas ou por corpos neofascistas, manifestando o seu desejo de morte, a sua pulsão de morte. O que isso significa? E aí, eu, levando em consideração que essa ocupação da rua por essa pulsão de morte, ela é apenas um aspecto do que é a rua, porque parte daquilo que a gente não vê talvez seja o mais decisivo, eu lembrei de uma cena que o Machado de Assis descreve num conto que é O Pai contra a Mãe, que é um conto de acho que 1906, em que ele descreve a seguinte situação. O conto narra a trajetória de um homem pobre, branco, muito branco. Ele é tão branco que se chama Cândido Neves, casado com uma mulher pobre também, muito branca. Ela é tão branca que ela se chama Clara Neves. E esse casal, que é muito pobre, vive uma situação limite. Ele não tem profissão, tudo que ele sabe fazer o aproxima da experiência de um negro escravizado, mas ela fica grávida e eles têm o filho e eles não podem sustentar o filho e a única alternativa que vem é deixar o filho na roda dos enjeitados. E, bom, chega o momento em que ele aceita e ele vai com o filho pelas ruas do Rio de Janeiro em direção à roda dos enjeitados. A certa altura, no meio do caminho, ele percebe uma mulher negra e ele associa aquela figura à figura de um anúncio, porque nas horas vagas ou nos momentos limites, ele ganhava dinheiro capturando escravos fugidos. Então, ele tem um anúncio de uma escrava fugida no bolso, ele compara o anúncio àquela figura e percebe que pode ser a figura do anúncio. E ele grita o nome do anúncio, Arminda, e a mulher atende. Quando a mulher atende, ele diz, bom, é ela, ele deixa o filho numa farmácia, havia uma farmácia no meio do caminho, ele deixa o filho lá e ele sai atrás da mulher. Aí o Machado descreve uma cena que é a cena que me interessa. Ele espanca a mulher no meio da rua, ele arrasta a mulher pela rua, a mulher resiste,
e nessa de resistir, ela apanha ainda mais, ela pede para que ele não bata, ela está sem ar, ela pede socorro, e ele diz, ele não para de bater, e ela diz que está grávida, e ele diz, a culpa é sua. E ele continua arrastando essa mulher, e o Machado comenta, os que passavam olhavam, naturalmente compreendiam e não acudiam. Esse catador de escravos entrega a mulher ao seu proprietário no endereço, o proprietário dá a recompensa e, enquanto ele estende a mão com o dinheiro, a mulher aborta ao pé dos dois. Ele consegue resgatar o filho, volta para casa e, quando ele explica para a mulher o que aconteceu, ele comenta, o Machado, o narrador comenta, bateu-lhe o coração, e ele coroa a narrativa dizendo, nem todas as crianças vingam. Esse nem todas as crianças vingam me interessa bastante, mas o que me interessa mais aqui é essa cena de rua em que o corpo, em que uma mulher negra, ela é reduzida a um corpo que é espancado, que pode ser arrastado pela rua, e aqueles que passam olham, naturalmente compreendem e não acodem. Essa teatralidade que se instaura, que é a teatralidade do linchamento, ela se evidenciou para mim como sendo a nossa cena de rua. A nossa cena de rua é o linchamento. E nós estamos vendo isso se atualizar a cada dia. Quer dizer, quando uma mulher negra é jogada ao chão e um policial pisa no seu pescoço, e isso vira ou uma live ou uma foto que é reproduzida infinitamente na internet, nós estamos falando de uma atualização dessa cena de rua descrita pelo Machado de Assis. Do ponto de vista, pensando na primeira elaboração da cena de rua, né, que a gente tem aquele texto da Helga Finter que você cita, é muito interessante, porque ele vai reproduzir várias cenas de rua fundantes do teatro no mundo, mas no caso do Brecht, quando ele descreve no sentido de detectar uma forma do que ele chama de, esta é a cena clássica do teatro épico, vamos dizer assim, muito reduzidamente, mas ele detecta uma forma. Ele diz: o importante aqui é que o narrador narra, a testemunha narra o que viu, e assim ela interrompe o acontecimento para detalhar o que lhe parece interessante, extirpar momentos que não lhe parecem tão importantes e tentar entender qual que foi a lógica, a razão daquele acontecimento que é o acidente. Como é que você veria, é uma pergunta difícil, mas assim, como é que você veria do ponto de vista do que a cena de rua ensina para o teatro, essa cena de rua brasileira? O que a gente destacaria para estar em cena nessa cena de rua? Qual o ponto de vista colocado? Então, é que eu tenho a impressão, se a gente volta ao modelo da cena de rua do Brecht, mas também aos outros, como o Artaud, a Helga Finter cita o Artaud, a Gertrude Stein, eu acrescento lá o Piscator. Se a gente volta a essas cenas de rua, cada uma delas estabelece um modelo e procedimentos, mas esses procedimentos, como a narração, a constituição de um ponto de vista na cena de rua do Brecht, eles emergem de uma experiência que precisa ser compreendida, que é a experiência de interdição do espaço público. No caso do Piscator, é a guerra, no caso do Artaud, é uma batida policial, e no caso do Brecht, é a constatação de que esse espaço público ele não se realiza como um fluxo sem interdição. Ou seja, o que o Brecht, de certo modo, está formulando é que entre aquilo que está sendo enunciado e aquele que vê, não há uma relação que se realize sem mediação. Ou seja,
talvez nem todos estejam vendo a mesma coisa. Portanto, o ponto de vista é algo que deve ser produzido, é algo que deve ser elaborado a partir dessa relação. Pode ser que entre o narrador e aquele que vê haja disputa, haja oposição. Talvez isso seja o mais importante dessa dimensão narrativa que aparece na cena de rua. O narrador, ele é uma testemunha e, de certo modo, ele precisa, não necessariamente convencer, mas ele precisa elaborar essa narrativa de tal modo que ele force o observador a tomar posição em relação àquilo que está sendo narrado. Então, me parece que essa ideia de do teatro moderno, ou esses modelos que aparecem no teatro moderno, eles partem da ideia de que o teatro, como espaço público, ele é da ordem da disputa dos corpos, da disputa de pensamento, da disputa sobre os corpos e assim por diante. Então, para mim, esse é um primeiro ponto. O segundo é o que me interessa nessa cena de rua machadiana é a ideia da naturalização do olhar. E o que significa, ou como seria, desnaturalizar esse olhar. Então, quando ele diz olhavam, naturalmente compreendiam e não acudiam, me parece que esses três momentos, eles determinam um pouco dessa teatralidade, e me parece que a questão é como desativar essa teatralidade, ou como desativar esse olhar que naturalmente, que olha, naturalmente compreende e não acode. Então, no caso do Machado, a operação machadiana pressupõe uma espécie de intersecção entre, digamos, os elementos que constituem essas relações, desde o narrador, que não participa daquela ação, mas que a comenta e, ao comentar, toma partido, até a explicitação dos pressupostos daquela cena naquele momento. Né? Ou seja, a gente está falando no caso da cena do conto, a gente está falando de uma espécie de confronto que se dá na forma do que eu chamo de uma dessolidariedade estrutural e estruturante. A gente está falando da relação complexa entre um homem pobre, um homem branco pobre e uma mulher negra escravizada. Ora, o achado do Machado foi tentar compreender a emergência de uma dinâmica social que se atualiza no Brasil neste momento como pura violência, que é por que essa dessolidariedade entre os brancos pobres e os negros escravizados constitui uma espécie de pressuposto da violência e do racismo estrutural e estruturante na sociedade brasileira. Isso tem a ver com o modo como essa dimensão da vida, essa dimensão do trabalho, condenou a pobreza no Brasil a uma espécie de reificação infinita da vida. Então, eu não respondi a pergunta como essa cena se estabelece como modelo, mas, em alguma medida, me parece que o modelo talvez a gente pudesse dizer que o modelo está exatamente no modo como Machado de Assis desativa essa teatralidade, mostrando os pressupostos dela. Então, na verdade, seria um procedimento de desnaturalização dessa não empatia, um estranhamento, se a gente fosse pensar o que o teatro pode levar em cena e um estranhamento dessa cena, de certa forma, e, ao mesmo tempo, pensar que a rua, estando interdita, ou pelo menos poderia estar hoje produzindo novas cenas como essa para o teatro. Sim, não? Eu acho que sim, se trata de desnaturalizar esse olhar. Desnaturalizar esse olhar significa levar em consideração os corpos e os sujeitos que participam dessa cena. Levar em consideração significa também
a gente se perguntar em que momento esses corpos se tornam sujeitos. E acho que a validade da cena machadiana está no fato de que ele percebeu ali uma dinâmica e um dispositivo, se a gente quiser, que se atualiza constantemente na história do Brasil, né? Isso me lembra muito a nota de apresentação que o Roberto Schwartz faz do Cultura e Política, o ensaio Cultura e Política, 64 a 69, quando ele avalia a história da esquerda, a trajetória da esquerda entre 64 e 68 no Brasil, quando ele começa dizendo: o leitor perceberá nessas notas que há algo que passou e não passou. Há na vida social brasileira algo que passou e não passou. Esse movimento, ele é da ordem da violência. Então a gente vê, por exemplo, uma espécie de atualização disso quando uma certa elite econômica, uma certa parte da classe dominante, vem às redes sociais dizer que, ok, nós estamos vivendo uma pandemia, mas o capitalismo precisa funcionar, então morrerão 7 mil, e 7 mil é pouco diante daquilo que é necessário manter em funcionamento. É óbvio que já morreram muito mais que 7 mil, mas essa fala é uma atualização de um modo de pensar que passou e não passou na experiência social brasileira. Se você lê, por exemplo, as cartas a favor da escravidão escritas pelo Zé de Alencar, você vai ver algo muito similar, que é, bom, a escravidão é necessária para o progresso da civilização brasileira. Uma hora todos nós nos humanizaremos, mas por hora é necessário. Ora, esse raciocínio, ele é determinante para a gente compreender o que é o Brasil. E acho que neste momento a gente vive uma atualização drástica disso. E a rua, ela é a explicitação, ela explicita esse movimento na medida em que o que você vê neste momento é o fluxo desses sujeitos que são reduzidos a corpos. E quando eu digo reduzidos a corpos, são trabalhadores que precisam circular e circulam para manter algo em funcionamento. Ao mesmo tempo, a ideia de que a rua está vazia. Então é curioso porque todos nós sabemos que essa circulação violenta se dá e ao mesmo tempo condenamos essa circulação como uma espécie de desrespeito à lógica da segurança, que neste momento traduz uma certa ideia de saúde. Quer dizer, saúde se tornou um assunto de segurança, né? Então, eu realmente penso que essa atualização de uma violência que é constitutiva da nossa sociabilidade, ela, na verdade, mostra que nós continuamos sendo uma nação sem nação, uma sociedade sem sociedade. O fato é que a ideia de sociedade no Brasil, ela é da ordem do problema, né? Nós vivemos a desagregação como processo constitutivo e dinâmica constitutiva, e regido por uma lógica de gestão que pressupõe que a política é da ordem do controle, ela define as formas de vida e, portanto, quando, como e quem pode morrer, e a morte como o produto disso. Zé, se a gente pensar no teatro como essa arte pública, né, a partir de uma sociedade que não se constitui nos princípios da sociabilidade, ou pelo menos que a gente imagina como reais, possíveis, organizados, o que é a arte do teatro, essa arte pública, como e por que e onde ela consegue atuar no espaço público? Faz sentido o que eu estou perguntando? Eu não sei se eu consegui explorar. Faz sentido.
eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque eu acho que ela é necessário respondê-la de diversas maneiras. Então, eu falava no início sobre teatro negro, sobre a necessidade de compreender o que nós estamos chamando de teatro negro. E nesse momento, para responder essa pergunta, eu tenho que considerar que essa dimensão do que a gente chama de teatro negro é o que organiza um pouco a minha percepção dessa história. Então, a gente está falando do teatro como arte pública numa sociedade em que o teatro emerge como o campo de elaboração do que seria a ideia de nação, a ideia de um teatro nacional inscrito no processo de conformação da nação a partir da independência, o teatro romântico, por exemplo. Ora, um teatro nacional sem nação, considerando que a gente está falando de um lugar ou de um país que se constituiu a partir do extermínio do nativo e a escravidão, a escravização da grande maioria da população, que são os negros. Portanto, estamos falando de um teatro nacional que suprime a maior parte da nação, que se quer um espaço público, mas um espaço público que já nasce interditado, porque não há o negro na plateia, não há o negro na cena, e quando o negro ou o indígena aparecem na cena, eles aparecem como idealizações que, por assim dizer, dissimulam extermínio, escravidão e assim por diante. Portanto, o teatro no Brasil já nasce impossível, ou já nasce como um problema, porque ele tem, enquanto espaço público, o tamanho da vida pública desse país. Talvez não seja por acaso que muitos autores, o próprio Machado de Assis, começam pelo teatro e evadem do teatro, porque, em alguma medida, eles sacam que há uma interdição que é estrutural, para falar com o jargão da moda, que é estrutural e estruturante, e que define aquilo que é o teatro. Ora, se a gente não levar isso em conta, a gente não dá conta do que seria o teatro como espaço público. Porque o teatro como espaço público, ele pressupõe uma disputa pelo que seria o espaço público, no limite do que há de espaço público, mas também um empenho. Nós estamos o tempo todo engajados na constituição de um espaço público. Essa é a condenação. Qualquer um que faz teatro no Brasil sente isso, ainda que não reflita sobre isso, que é nós estamos o tempo todo empenhados na constituição, na forja de um espaço público que a gente percebe que não está evidente, que não é evidente, que não existe plenamente. Zé, a gente fez um dos podcasts, a gente fez com o Luiz Pimentel, falando sobre a pateada, que era uma prática que existia no século XIX. Ele até cita o próprio Machado de Assis como um antagonista da pateada. E é muito curioso porque detecta um ponto em que, de fato, curiosamente, a polícia chega no país junto com o rei, enfim, quando eles vêm para cá, a corte, e a polícia passa a frequentar os teatros para normatizar algo que seria tornar o teatro civilizatório. E é nesse momento em que corpos indesejados são expulsos da plateia. Então, é muito curioso pensar, fico tocada por essa questão da gente pensar o teatro como um índice do problema Brasil, mas na relação cena-plateia. Sim. O teatro, se você quer entender como vai o teatro, é só olhar para o Brasil, mas se você quer entender o Brasil, é só ver o que está acontecendo no teatro. E é óbvio que isso que a gente está chamando de teatro, quando isso acabar, isso será sinal de que alguma coisa já acabou.
O teatro Será sinal muda. que acabou no bom sentido ou no mau sentido? Agora fazer uma provocação à Lainá Camargo, que diz que se o teatro tivesse dado certo no Brasil, todos os índios teriam sido catequizados. Esse é o problema, porque é o que... Os indígenas, perdão. Sim, mas esse é o problema, porque a gente está falando de teatro e a gente está falando do teatro como espaço público, e isto é um modelo europeu de compreensão do espaço público e de compreensão do teatro como espaço público. Então, o sucesso do teatro no Brasil teria sido a catequização, mas o que a gente chama de catequização é extermínio. Então, o fato de os indígenas sobreviverem ao Brasil depõe, evidentemente, contra o Brasil e mostra o limite do teatro como polícia, do teatro como forma, como prática de controle social, porque o teatro também pode ser prática de controle social. E esse limite do teatro talvez precisasse ser considerado, porque talvez aí nesse limite tenha algo a pensar como uma outra possibilidade. Mas o que eu penso é que essa condenação a um empenho sem fim na constituição desse espaço público talvez seja o nosso maior limite. Eu estou realmente convencido de que é necessário abandonar uma certa ideia de Brasil. Eu tenho a impressão que a vinculação da nossa prática artística à produção de uma ideia de sociedade que, em algum nível, reconcilia todas as nossas contradições, que, por assim dizer, solda aquilo que a gente percebe como partido, como esfarelado, talvez isso seja um limite de imaginação. Eu não tenho limite, quer dizer, eu não tenho limites, eu não tenho modelo. Então, não me pergunte qual seria o modelo. Mas você faz uma aposta aqui, para mim é interessante, porque é minha área de interesse. Não é uma aposta, mas é quando você recoloca a questão da peça didática brechtiana, em que o teatro, dentro do aparelho teatro, né, como Brecht descrevia, vai discutir a refuncionalização desse próprio aparelho, não seria uma saída possível? Quer dizer, quando o teatro passar a discutir, não o teatro como linguagem, mas o teatro como aparelho? Pode ser, mas eu tenho a impressão que a peça didática ela pressupõe um segundo momento. Para mim, a questão ela é anterior, e ela pode ou não levar a algo como a peça didática. Porque quando a gente está falando da cena de rua, ou quando a gente está falando de teatralidade, a gente está, na verdade, se perguntando sobre o lugar, a posição daquele que vê. É sempre uma pergunta sobre o espectador. A gente não muda o funcionamento da cena se a gente não pergunta quem e como vê. Mas se no caso da peça didática, a provocação é exatamente você trazer quem vê para o lugar de quem produz e tornar o olhar também produtivo. Sim, mas é que eu tenho a impressão que este movimento, se a gente realmente leva a sério aquilo que o Brecht propôs, esse movimento pressupõe que seja possível produzir provisoriamente algum tipo de experiência comum, algum campo de interesse comum. Essa pergunta sobre o que é comum, e essa palavra hoje ela tem um sentido complicado, né, diante das políticas do comum, mas o fato há um campo de interesse que define o experimento com a peça didática. Sem esse campo de interesse, sem a possibilidade de produzir esse campo de interesse, não há a peça didática. Portanto, a refuncionalização do aparelho pressupõe uma ocupação e uma apropriação daquele aparelho. As peças didáticas, então, pode ser a escola,
aquele que diz sim, aquele que diz não, pode ser o rádio no voo sobre o oceano, pode ser o teatro e o rádio, como na peça sobre o acordo, como pode ser o tribunal, o funcionamento da justiça, na exceção e a regra, como pode ser o partido na medida. Ora, Uhum. a apropriação ou o estabelecimento, o reconhecimento de condições ou a produção de condições para a refuncionalização desse aparato, desse aparelho, pressupõe alguma capacidade de mobilização. Sem essa capacidade de mobilização, você não tem refuncionalização. Ora, talvez isso que a gente está chamando de teatro negro seja um momento de refuncionalização do aparelho teatral. Eu não sei. Mas seria possível criar um comum entre esse corpo negro, esse corpo indígena, esse corpo branco? Eu tenho a impressão que a gente tem que tomar cuidado com a ideia de um comum como um novo universal em que a gente junta todo mundo. Eu não sei. Eu não sei se é necessário criar um espaço e uma entidade que unifique brancos, negros e indígenas numa única ideia. Me interessa mais pensar a possibilidade de mobilização e de encontros que configurem relações e formas de convívio que se reconhecem e na medida em que se reconhecem, convivem e produzem interações, porque embora o meu avô fosse de origem indígena, eu me reconheço socialmente como negro. Eu não sei se eu preciso generalizar esses trânsitos no sentido de agora vamos criar uma identidade afro-indígena e com isso todo mundo entra, se isso é a solução. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não supor que a gente vai reinventar o mundo num outro mundo, porque me parece que a gente está vivendo um momento em que, e o vírus nos diz isso, ou a gente reconhece a diversidade de mundos que habitam este planeta, ou este planeta vai desaparecer. Então, não se trata de produzir um outro mundo, mas talvez de reconhecer a multiplicidade e a diversidade de mundos possíveis habitando este planeta. Então, nesse sentido, talvez a experiência negra imponha limites culturais ou relações sociais, dinâmicas de convívio que são diferentes da experiência indígena, assim como podem ser diferentes de outras experiências brancas ou não, como se houvesse essa pureza, né, nas relações, mas existe uma diversidade de formas de organização, de formas de convívio, que não devem desaparecer numa ideia abstrata que unifique tudo. Ao dizer isso, é óbvio que eu não tô propondo nada, e é óbvio que isso é muito mais lírico do que propriamente efetivo politicamente. Mas me parece que aí está o cerne da coisa. Então, sim, refuncionalizar o teatro, mas refuncionalizar em muitas direções. Eu acho que este é o ponto, porque nós somos capazes de mobilizar em muitas direções. E há momentos em que, evidentemente, essas diferenças se unificam diante de um inimigo ou no contexto de um combate. É óbvio que há algo que unifica todas essas diferenças. Mas isso que unifica não pode apagar ou suprimir essas especificidades, essas singularidades ou esses contextos. E acho que essa é dialética básica, como diria o ex-presidente, não é? Uma pitadinha de dialética talvez nos ajude a compreender quais são as formas de unificação neste momento. Zé, porque o nosso tempo já corre aqui, e é bom a gente deixar questões em aberto, são necessárias, mas eu vou te fazer uma última pergunta enquanto diretor da IAD. Nesse panorama que você desenha, qual teatro ensinar? É possível ensinar algo? E o que é o teatro no contexto do aprendizado
dos alunos da EAD? Olha, eu não posso, embora esteja na direção, eu não posso falar como portador dessa instituição, né? Porque a EAD, como uma escola, ela é um encontro de diferentes teatros, de diferentes perspectivas. E acho que isso talvez seja o pressuposto. A gente não ensina, a pergunta para a gente não é que teatro ensinar, mas quais os teatros que emergem dos encontros que nós temos naquele espaço e naquele tempo que a gente chama de escola de arte dramática. E nesse sentido, cada vez mais a gente vai aprendendo que se trata, entre outras coisas, de reconhecer esses sujeitos que chegam e o que eles, de certo modo, aportam nesse lugar que é a escola, né? Quais são as perguntas que essas presenças produzem e em que medida essas perguntas transformam a nossa maneira de compreender o teatro, de compreender a história do teatro. Então, nós estamos hoje no momento de transformação radical, porque pressupõe pensar o teatro de outra forma, a partir do que a gente faz, mas também a partir do que essas presenças implicam. E eu estou falando de coisas mais ou menos óbvias, como a chegada em grande número de alunos negros a partir das cotas, a presença das alunas trans, o reconhecimento de que existem outras maneiras de compreender a relação entre classe e teatro, entendido teatro como instituição, numa escola que é uma escola que é de formação de quadros, como é a Escola de Arte Dramática. Então, por exemplo, neste momento nós estamos nesse regime online condenados, né, a uma experiência online. Ora, a decisão que a gente tomou foi a de, bom, nós não estamos nesse momento discutindo se o que nós estamos fazendo é teatro ou não é teatro. Essa discussão ela não faz muito sentido, na medida em que isto não é teatro. O teatro pressupõe, e sem nenhuma mística do que seja teatro, mas o teatro pressupõe que o encontro entre aqueles que assistem é da ordem do perigo, porque aqueles que assistem podem intervir naquilo que está acontecendo, e isto não é simplesmente desligar um botão, porque existem pessoas vivas agindo umas diante das outras, portanto, há algo que define o que a gente entende por política. Então, se o teatro mudou e virou outra coisa, isso já significa que a política mudou e virou outra coisa. Então, diante disso, diante dessa constatação que é mais ou menos óbvia, a gente decidiu estabelecer uma discussão que atravesse todos os processos, que é uma discussão sobre teatralidade e sobre qual é a teatralidade que emerge dessa experiência que a gente chama online, desse ao vivo, que eu costumo brincar, que é um ao vivo que não se confunde com o vivo. Né? A experiência do delay, de certo modo, nos explicita isso. Né? O delay mostra que aquilo que está acontecendo já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. É uma temporalidade complexa, né? Portanto, a gente, neste momento, está discutindo e experimentando sobre isso. Qual é a relação dessa teatralidade com o que está acontecendo na rua, com a vida, com a dimensão pública nesse momento? Como é que se configura essa cena? Então, tem desde uma turma discutindo e experimentando sobre a ideia de espera, até uma turma que está discutindo sobre o amor, e uma turma que está discutindo sobre o medo branco. Tudo isso a partir de um debate sobre como compor o olhar. Que olhar é esse que se constitui nessa dimensão da live e que quase sempre é uma espécie de expiação melodramática de intimidades confinadas que não levam que não levam muito além das janelas, né? Então é isso. A EAD nesse momento é esse laboratório. Estamos fadados ao melodrama, no mau sentido, não no bom Não, sentido. não estamos fadados, mas a gente precisa enfrentar o melodrama, porque o melodrama ele é uma dimensão da vida.
a política brasileira, neste momento, é um grande melodrama. Tá? Então, a gente tem desde um presidente que era nomeado filho do Brasil, mas teve que agir como pai, então, era humano que teve que agir como pai, até um presidente que aparece sofrendo como um pai que precisa controlar os seus filhos rebeldes, não é? Um pai uma família que não tem mãe, né? Ninguém sabe quem é a mãe, mas é o pai e seus filhos. Então o melodrama ele toma conta da nossa experiência, e se a gente não enfrentar esse dispositivo melodramático, a gente não sai dele. E acho que o teatro talvez pudesse olhar para isso e enfrentar isso, como o Brecht, por exemplo, enfrentou no Terror e Miséria, no Terceiro Reich. Né? O melodrama é também um momento onde o fascismo mostra o seu funcionamento. Né? Querido, cortes lacanianos que a gente faz aqui nesse podcast. Vamos acabar por aqui. Eu quero dizer que a gente vai pôr no descritivo desse áudio o link para o artigo que falamos, que o Zé Fernando publicou na revista Pandemia Crítica, edições N-1. É isso, né, Zé? Sim, isso. E que vale muito a pena ler, então faço aí este convite. E este papo não se encerra, ele só abre novas possibilidades. Eu queria agradecer super, Zé, você ter topado e dizer que foi uma alegria essa minha manhã. Espero que para os ouvintes também. Uma alegria um pouco melancólica, mas quando a gente chafurda e cavoca, pelo menos a gente se sente ativo em algum nível. Eu agradeço, espero que faça algum sentido. É sempre difícil conversar essa hora da manhã e assim de sopetão, mas eu espero que faça algum sentido e que a gente, em outros momentos, possa continuar essa conversa. Sim, eu quero pedir desculpa aos ouvintes, porque no meio eu ainda preparei um café da manhã para minha filha que acordou. Aqui é tipo tudo junto ao mesmo tempo. Queridos, fiquem em casa, se for possível, se não for possível, se cuidem e nos vemos aí num próximo encontro. Beijos, beijos. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.